Olha só, agora a gente está no capítulo 10 do profeta Zacarias. Capítulo 10 diz assim, ó, verso 1. Lembrando que a gente passou ali pelo capítulo 1, primeira vinda de Cristo, e fomos até a vinda dele. Ou seja, já aconteceu um Pentecostes ali, certo? Para ter a unificação de Judá e Efraim, os dois povos, em Cristo, isto é, para a paz ter alcançado Efraim e Judá no meio das nações, tem que ser por meio de Cristo. A paz, inclusive, que excede todo o entendimento. A paz alcançou eles por meio do Pentecostes, por obra do Espírito Santo, trabalhando no homem. Versículo 1 do capítulo 10. Pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro, cada um a erva no campo. Então esse versículo de número 1 está falando da chuva serôdia. Capítulo 9, que é o texto anterior, falou da chuva temporã, aquele Pentecostes que aconteceu no livro de Atos, capítulo 2. E aquele Pentecostes que aconteceu ali no livro de Atos, capítulo 2, está relatado em Joel. Só que Joel está falando, sim, do Pentecoste, do derramamento do Espírito Santo, mas em duas fases. Lá no profeta Joel vai aparecer a expressão primeiras chuvas e últimas chuvas, como fala em outros profetas, em outros textos. Primeiras chuvas e últimas chuvas. Primeiras chuvas, Atos 2, últimas chuvas, Apocalipse 11. É os únicos dois textos, as únicas duas formas que Deus trabalha dentro da Bíblia para falar de Pentecostes. Não existe Pentecoste fora desses dois termos. Atos 2 e Apocalipse 11. Não existe. E tem os textos dos profetas dos quais a gente faz uso. Aí tem bastante. Chuva serôdia, chuva serodia, chuva temporã, aguaceiro e etc. Verso 2. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras e contam sonhos enganadores, e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo de Deus como ovelhas aflitas, porque não tem pastor. Então, os falsos profetas, os adivinhos, todos os bodes guias da área de plantão, oferecem consolações vazias. Os seus ensinamentos são vãs, e eles não têm o Espírito de Deus em si para proporcionar paz, edificação e tranquilidade, vamos dizer assim, para trazer a verdadeira paz para a terra. Eles não têm isso. Contra os pastores se acendeu a minha ira, e eu castigarei os bodes guias. Mas o Senhor dos Exércitos tomará conta do seu rebanho, a casa de Judá, e fará desta o seu cavalo de glória na batalha. Veja que o rebanho de Deus é a casa de Judá nesse contexto. Mas não é só a casa de Judá. É as duas casas, né? Mas ele está dando um zoom, primeiramente, para a casa de Judá. Assim como toda a profecia fala, né? Primeiro o judeu e depois o grego. Primeiro os judeus e depois os gentios. Primeiro os judeus recebem o Pentecostes e depois os gentios vão receber o Pentecostes. Nós cremos no Pentecostes de Atos porque nós cremos pela fé. Nós não precisamos ver para crer. Eles precisaram de sinal. Nós não precisamos de sinal. Mas nós também receberemos o tal Pentecostes. Maravilha? Verso 4. De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Verso 5. E serão como valentes, que na batalha pisam os pés os seus inimigos, na lama das ruas pelejarão, porque o Senhor está com eles, e envergonharão os que andam montados em cavalos. Fortalecerei a casa de Judá, e a salvarei. A casa de José, agora ele falou da casa de José, que é Efraim. Falo-os-eis voltar, porque me compadeço deles. Eles serão como se eu não os tivesse rejeitado. Lá pelo profeta Oséias, Deus rejeitou os filhos de José. Deus mandou eles embora, deu carta de divórcio para eles. Mas lá mesmo Deus profetiza que eles voltariam. Porque eu sou Deus e eu os ouvirei. Os de Efraim serão como um valente, e o seu coração se alegrará como pelo vinho. E os seus filhos verão e se alegrarão. O seu coração se regozijará no Senhor. Então ele está falando para o futuro. Os de Efraim, os da casa de Judá, os de José. Veja que ele está falando dos povos antigos, de nomes antigos, de fatos e realidades que já ocorreram no passado, mas que elas nos arremetem para o futuro. Isto é, o caso do passado não foi definido ainda.
Ainda que Deus sentenciou de alguma forma ali, no contexto literal, mas o futuro ainda não estaria resolvido. Verso 8. Eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido. Multiplicar-se-ão como antes tinham multiplicado. Ainda que eu os espalhei por entre os povos, eles se lembram de mim em lugares remotos. Viverão com seus filhos e voltarão. Porque eu os farei voltar da terra do Egito, os congregarei da Assíria, trá-lo-eis da terra de Gileade, do Líbano, e não se achar mais lugar para eles. Ou seja, como é que Deus vai fazer eles voltarem novamente? Isto é, as gerações futuras, né? Futuras de Zacarias, as gerações futuras dos apóstolos, as gerações futuras nossas, inclusive. Sempre remetendo para o futuro. Porque Deus está trabalhando um contexto literal, falando de algo profético, inclusive falando de coisas do futuro ainda, inclusive. Nosso futuro, né? Mas como que eles vão voltar? Vamos entender, Deus vai explicar aqui, ó, como que eles vão voltar. Passarão o mar de angústia, e as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derribada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará. Eu os fortalecerei no Senhor, e andarão no seu nome, diz o Senhor. Encerrou o capítulo 10. Aí vai entrar para o contexto do 11, né? Mas como é que eles vão voltar da terra do Egito, da Assíria, de Gileade, do sul, do norte, do oeste, do ocidente? De onde? Como que eles vão voltar? É que quando Deus está escrevendo no livro da lei, algo literal, quando Deus faz o mapa da terra de Israel e cercou, olha, desde o rio Nilo até o Eufrates, desde o mar do Irã até o mar grande que vai para a Europa. Esse território é meu. Então, quando os israelitas que estavam dentro daquele território pecavam, blasfemavam, apostatavam da fé, Deus expulsava eles dali, assim como aconteceu com Adão e Eva. Foram expulsos do jardim, foram expulsos do território ali. Aí eles passaram para o outro lado do Eufrates, passaram para o outro lado do Nilo, passaram para o outro lado daqueles mares. Agora eles têm que voltar, eles têm que atravessar o mar de novo, eles têm que atravessar o rio de novo para voltar. E você sabe que o retorno é mais difícil do que a ida. A ida é fácil, porque Deus manda embora por meio de cativeiro, então você vai de carona. Obrigatoriamente você vai de carona embora no cativeiro. Mas para voltar, você tem que voltar com a sua própria força, recursos próprios. Claro que Deus fornece para você a fé. Agora você tem que voltar pela fé. Então você tem que atravessar o mar de angústia, isto é, atravessar as nações. Você tem que atravessar o Nilo, o rio. Lá em Isaías 43 não fala? Quando vocês passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando vocês passarem pelos rios, eles não vos afogarão. E quando passar pelo fogo também eles não vão. Chama alguma, não vai queimar em ti, mas é por meio da fé. Então agora vai ter fogo e vai ter muito fogo e muita água para passar. O fogo fala de guerra, né? Muita guerra e muita água. Muitas nações para eles atravessarem. E atravessar o rio em tempo de cheia, corredeira, né? Então eles têm que atravessar os rios, tanto o Nilo quanto o Eufrates, e têm que atravessar os mares para retornarem. Só que o texto está dizendo que já não haverá mais lugares para eles. Então é um contexto espiritual. É para falar da igreja. Mas Deus está emprestando a geografia, o contexto literal, para a gente entender que quando ele está falando de rio e de mar, de muitas águas, ele está falando de nações, povos e línguas. Então eles têm que sair do meio das nações, povos e línguas para retornarem para sua própria terra. E para sair do meio dos povos dá trabalho. Por causa das doutrinas, por causa dos laços de amizade, laços de família. É uma série de coisas, é dificultoso para se romper desse meio. Então aqui fechou o capítulo 10, certo? Agora a gente vai fazer a leitura do capítulo 11 e encerrar o vídeo. Aí no próximo vídeo a gente vai falar do capítulo 12, que vai entrar para o contexto da semana. Então aqui falou numa linha do tempo, que eles vão voltar, Efraim e Judá, né, mais uma vez. E quando ele fala de ferir as ondas, é do contexto do Apocalipse. Secar o rio, sabe? Olha lá, ó, eu vou ferir todas as profundezas do Nilo. Vai secar o rio Nilo como? Para que o povo dele passe, volte para casa, sabe? Mas de forma espiritual, né? E o Eufrates, mesma coisa. Claro que tem o contexto literal, mas não dá para falar tudo ao mesmo tempo. Eu estou trabalhando mais a parte espiritual do que a literal. Beleza? Então agora a gente vai entrar para o capítulo 11 e finalizar o vídeo.